O Corinthians goleia o Botafogo. O time melhora, mas ainda tem algumas falhas. Salve corintiano, salve corintiana, e aí anti-Corinthians, belezeira? Pessoal, antes de dar continuidade no vídeo, eu gostaria de reforçar aqui para que você possa estar divulgando, compartilhando, falando com seus familiares e os seus amigos e também no grupo de WhatsApp para você estar compartilhando para que a gente possa chegar a 100 inscritos e assim poder sortear uma camiseta do seu time do coração. Não é porque o canal fala só do Corinthians que você não será presenteado com uma camiseta. A camiseta é um oferecimento da SW Grife Esportiva. Você que tem um gosto retrô, você que gosta ou que tem algum time que você tenha simpatia, mas está tendo dificuldade para você encontrar essa camiseta, entre em contato com a SW Grife Esportiva, está aqui na descrição. Então, liga para eles e faça seu pedido. Outra coisa, pessoal, todo final do vídeo eu faço alguma sátira, alguma brincadeira. E às vezes você não está visualizando até o final. Se você ver, eu tenho certeza que você vai gostar. O Corinthians jogou contra o Botafogo lá em Ribeirão Preto. Um jogo do primeiro tempo bem difícil, um jogo bem amarrado, bem truncado. Choveu bastante lá, o campo estava encharcado. O primeiro tempo o juiz não ajudou, comprometeu bastante. O time estava bem amarrado, bem truncado. Foi um jogo de raça total, tanto do Corinthians quanto também do Botafogo. Primeiro tempo não dá nem para analisar nenhum tipo de jogadas, apesar de ter saído 2 gols, tanto no gol do Corinthians quanto no gol do Botafogo. O Corinthians marcou um gol de pênalti, um pênalti muito mal batido pelo Maicon. Eu venho falando aqui, o Maicon ele é um jogador, ele pode até ser um bom jogador de muita raça, mas tecnicamente ele está deixando muito a desejar, comprometendo algumas vezes algumas jogadas. E o pênalti, meu amigo, tem melhores batedores do que você. Então baixa a crista porque você está se achando. O Maicon bateu muito mal, cantou o canto que ele ia bater. Por sorte, o zagueiro do Botafogo acabou chutando a bola para o lado que o Romero estava posicionado, e com isso o goleiro só posicionou a cabeça para que a bola batesse na cabeça dele e fizesse o gol do Corinthians. O Botafogo também acabou marcando um gol contra o Corinthians. Uma falha do Ranieri. Nessa o Ranieri falhou, apesar de ter jogado muito, como sempre. É um jogador incrível, é um jogador excepcional, um jogador que tem muita raça, uma boa saída de bola. Ele realmente, aquele setor é dele, está dominado, ele controla, tem o tempo certo da bola, faz poucas faltas, tem um bom cabeceio, mas nesse gol a falha foi dele. O Ranieri foi cobrir tanto o Caetano quanto o Pedro Henrique e deixou o camisa 10 do Botafogo, o argentino, livre, que estava na meia-lua da grande área, e acabou chutando um belo chute que foi indefensável para o Cássio. O pessoal questiona, fala aí que dava para defender, mas convenhamos, foi um balaço, foi um chutão. E era bem difícil, nenhum goleiro defenderia aquela bola, já que o campo estava molhado, ela pingou e com isso pegou mais velocidade, sendo fatal para o gol do Botafogo. Mas essa aí vai para conta do Ranieri. O Pedro Henrique estreou, fez um bom jogo, não comprometeu, as bolas aéreas ele estava presente. A gente percebe agora que as bolas aéreas alçadas na grande área do Corinthians, já com o Félix Torres e também com o Gustavo Henrique, essas bolas estão mais difíceis de poder chegar aos jogadores adversários, facilitando então
o desarme ou então essa possibilidade do cabeceio, já que os dois jogadores, os dois zagueiros são bem altos. Com isso, a jogada aérea fica impossibilitada para o time adversário. Isso facilita e ajuda bastante. É uma coisa que eu percebi. O Antônio Oliveira, ele tem trabalhado nisso e, graças a Deus, o Corinthians agora está bem. O Caetano jogou novamente pela lateral esquerda. Como eu já venho dito aqui, o Antônio Oliveira ele gosta de jogar com 3 zagueiros. E com isso o Caetano estava recompondo a zaga. O Ranielli também estava um pouco mais recuado, já que o Botafogo estava jogando com 3 defensores também, com 3 zagueiros, o que dificultou um pouco o ataque. Se bem que o primeiro tempo não deu para considerar. O Léo Maná entrou no lugar do Fagner, já que o Fagner tinha tomado o 3º cartão amarelo e com isso ficou suspenso para esse jogo. O Léo Maná é um jogador que veio da categoria de base, não comprometeu. Também tem ali o apoio do Félix Torres. O Léo Maná não subiu muito, já que tinha pelo ataque do lado direito Romero. Então com isso facilitou a sua defesa, como também a distribuição para o ataque. O Léo Maná não comprometeu. O Maicon perdeu um pênalti, né? Apesar de alguns comentaristas dizer que o Maicon jogou bem, jogou muito. Para mim, sinceramente, foi bem discreto. Ele deu um passe no jogo anterior, mas nesse jogo contra o Botafogo passou discretamente e perdeu um pênalti, né? O primeiro tempo foi um jogo bem amarrado, onde teve poucas oportunidades de gols, tanto para o Corinthians quanto para o Botafogo. Foi um jogo bem truncado. O juiz também não colaborou, o juiz estava bem perdido, percebeu que ele não estava controlando o jogo. Houve muitas faltas, o Botafogo estava fazendo muitas faltas. O Wesley jogou demais ontem. Como eu venho falar do Wesley, para ele começar como titular é difícil, é complicado, porque é um garoto que gosta muito do drible, e ontem ele apanhou demais, apesar que ele fez um lindo gol, tirou o defensor, tirou o lateral, ganhou na corrida, limpou o zagueiro. Ele poderia muito bem ter cravado o pênalti, mas ele deu continuidade. Finalmente ele tomou a decisão certa. A gente tem reclamado aqui muitas vezes que o Wesley às vezes é muito imaturo, acaba não tomando a decisão certa, mas foi nítido que ele levantou a cabeça, ele viu onde os jogadores, os seus companheiros estavam e não tinha o que fazer. O que ele fez foi correto, chutou direto. O goleiro não conseguiu defender, o goleiro não esperava que ele fosse fazer aquilo. Aliás, os defensores não esperavam que o Wesley fosse chutar para o gol. Todo mundo estava esperando que o Wesley fosse recuar para a área para que outro viesse e chutasse a gol. Mas ele, percebendo isso, viu que os marcadores estavam os companheiros e com isso chutou direto, o chute cruzado, indefensável para o goleiro que não esperava o chute. O segundo gol que o Romero fez, o Maicon ele ia dar o chute para o gol, mas o zagueiro acabou tirando de novo. O mesmo zagueiro que tirou a bola no pênalti foi o mesmo zagueiro que acabou cruzando a bola para o Romero, que mais uma vez só escorou para o cabeceio. O Romero ontem jogou demais. Como sempre, o Romero ele vem surpreendendo. A gente não espera muito dele, mas ele acaba criando jogadas, e oportunista como ele está sendo, está sempre no lugar certo, e aí ele faz o que ele faz bem, que é o gol. O Yuri Alberto fez um lindo gol, ele que recebeu um passe do Matias Rojas. O Matias Rojas ontem estava melhor, estava mais solto, também com o Rodrigo Garro no meio de campo. O Rodrigo Garro é craque demais, o cara
o cara tem visão de jogo, o cara parece que tem olho atrás, ele sabe onde seus companheiros estão, ele dá um tapa da bola. Um tapa é suficiente para desmontar toda a defesa. Infelizmente o time ainda não está entrosado, principalmente os atacantes não estão esperando essa jogada do Rodrigo Garro, e com isso estão perdendo alguns lances, porque o time, os jogadores ainda não estão com o mesmo raciocínio que o Rodrigo Garro. O Rodrigo Garro ele já pensa no lance na frente, e os camaradas não estão se atentando a isso. Mas com um pouco mais de jogos, entrosamento, eu tenho certeza que esse time vai dar muito trabalho para muitos dos nossos adversários. Fausto Vera substituiu o Maicon, que acabou sentindo a perna esquerda. E é aquele tal negócio, né? Ontem, contra o Botafogo, a gente vê que o Botafogo também está passando por dificuldade. Ele que está com 8 pontos na classificação geral. E com isso o Botafogo não é referência para a gente poder ter um parâmetro do que os jogadores fizeram ontem. O que a gente percebe é que o time melhorou com a chegada do Antônio Oliveira. Ele deu uma cara para o time agora parece um time, está mais organizado. Eu confesso que quando o Corinthians tomou o gol, eu achei que ia bagunçar, mas não bagunçou, o time não sentiu o gol, o time voltou para o segundo tempo mais aguerrido, com mais pegada, com mais jogadas, mais esquemas táticos, menos triangulações e mais lançamentos. É aquilo que eu venho falando. O Matias Rojas, ele percebeu a passada do Yuri Alberto e fez o lançamento em profundidade, que é o que eu costumo dizer. O Yuri Alberto em profundidade é excepcional, O Yuri Alberto ele não é centroavante, ele é atacante de profundidade. E com isso, eu não entendi o que o zagueiro do Botafogo, ele não deu combate no Yuri Alberto, ele foi se afastando e correndo para o meio do campo, assim, se afastando, correndo meio que para que o goleiro saísse e ele ficasse no gol. Eu não entendi. De qualquer forma, o Yuri Alberto, de frente para o goleiro, fuzilou com um belíssimo gol. Só tinha ali para chutar, só tinha aquele ângulo, ele bateu muito bem, chutou muito bem. Como eu venho sempre dizendo, ali em profundidade é o jogo do Yuri Alberto. Fez isso, o cara vai fazer muitos gols. Resumindo, pessoal, a gente vê uma melhora do time do Corinthians. Desde o início do campeonato, eu venho dizendo que o time precisava se entrosar, que o time precisava se conhecer. É um time que ainda está em formação. Existem jogadores que ainda estão chegando, né? É o caso do Igor Coronado. Tem também o Matheus França e também o Pedro Henrique, que eu vou estar fazendo um vídeo falando sobre esse jogador. Algumas jogadas. Ele lembra muito o Gustavo Silva no auge, né? O Gustavo Silva também entrou substituindo o Romero, mas também o jogo já estava definido, então com isso o Corinthians só mesmo trocou para poupar os jogadores, porque domingo nós temos um clássico contra o Palmeiras, e a gente aí sim poderemos ver como que o time vai se comportar. Esperamos que o Antônio Oliveira possa surpreender no jogo de domingo. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí das informações e, como sempre, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e vai Corinthians! Ai, não, é aqui. Foi um baile em Assunção, Sim, mas aí olha que capital do Paraguai, eu quero filmar, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. Sobre o som de suas guitarras, 4 guapos a cantar. Galopeira, galopeira, eu também entrei dançar. E agora? Vamos lá! Galopeira!
Segura aí, já não segura?